Olá, pessoal, nós estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso Colégio Santa Maria e nós vamos então para a nossa aula de literatura. Vamos seguir aí as escolas literárias. Nós já vimos o Barroco, em que o homem era um homem cristão, religioso. Nós já vimos também o arcadismo que surgiu ali com a burguesia unida aos filósofos iluministas para derrubar o poder do rei e da igreja. Então eles se uniram e tomaram o poder lá no ano de 1789, quando então acontece a Revolução Francesa. E aí a burguesia toma o poder lá na França e a literatura que eles têm nessa época, que é uma literatura feita para tirar o barroco. Então, é uma literatura que prega exatamente tudo que é oposto à vida religiosa. Então, eles falam da razão, eles falam do homem como centro do mundo, como centro de tudo, a vida também no campo, o ódio à cidade. E aí eles vão fazer esta literatura arcade exatamente para poder tomar o poder lá na França. Depois disso, depois que então a burguesia toma o poder, nós temos um novo cenário histórico. Então agora não é mais o rei que manda, o poder da igreja é diminuído, a influência da igreja é diminuída, não é exterminado de forma alguma, mas é diminuído. Então nós temos um novo cenário agora. Agora não é mais o rei que manda, é a burguesia. A burguesia chega ao poder. Então nós vamos, depois desse período, ter uma nova literatura que surgirá, que é exatamente essa que você está vendo aí na tela, que é do romantismo. Agora, nós vamos imaginar a cena. Então nós temos lá a burguesia, ou seja, aqueles caras que tinham as suas propriedades, que tinham seus comércios. Eles então iam para o trabalho e muitas vezes as suas esposas ficavam em casa cuidando dos seus filhos. O novo público agora é a família burguesa. Então, os escritores vão mirar as suas histórias, vão criar novas histórias pensando nesse novo público. Se vocês jogarem no Google aí romantismo, vocês vão ver que nessa época há muitas pinturas, muitos desenhos que mostram a mulher sentada, uma mulher burguesa, né, com aquela roupa bonita, sentada numa bela poltrona, com um livro aberto, lendo com toda tranquilidade. Muitas vezes você vai ver até mesmo alguns servos, alguns escravos em volta e ela sentada ali lendo. Então agora este é o novo público. Portanto, não dá mais para falar sobre aquela vida no campo. Não é mais disso que as pessoas querem ouvir. As pessoas não querem ler histórias assim. Elas querem agora que se fale de coisas, por exemplo, de romantismo, do homem, da mulher, do homem que vai em busca da mulher amada. Eles querem que também se fale sobre temas como coisas que acontecem no dia a dia da cidade, não mais o campo. Eles não estão mais preocupados. Embora no romantismo nós vamos ver que há também a figura aí do campo e tal, mas não é como no arcadismo. Tá certo? Então a gente vai mudar totalmente o cenário e vai surgir então esta nova literatura que é a literatura romântica, tá bom? Então espero que você tenha entendido essa pequena introdução, só para você entender que houve então uma mudança, né, do arcadismo agora para o romantismo, porque o público mudou. A realidade histórica também mudou, tá bom? Vamos lá então? Então olha só, aqui é o contexto histórico do romantismo. Em 1789 acontece a Revolução Francesa, a ascensão da burguesia ao poder, ou seja, a burguesia toma o poder. Surge então uma literatura nova, de acordo com o novo público, que é a classe média e a burguesia. São então contemplados novos assuntos. Os temas então das histórias serão política, esperança e paixão, luta e revolução. Será uma literatura ligada ao cotidiano do homem burguês do século XIX. E aí, com o início do romantismo, nós temos também o fim da Era Clássica. A Era Clássica vai até o arcadismo. Quando eles vão buscar aqueles modelos lá da Grécia, lembra que eu falei do arcadismo? Eles vão lá buscar os deuses gregos, aquela coisa toda. Eles vão lá na antiguidade para poder fazer literatura. Com o romantismo, isso acaba. O homem não vai mais buscar lá
a partir daí. Tá bom? Vamos ver então agora quais são as características gerais, tá? Então aqui as características gerais do romantismo. No próximo vídeo a gente vai ver então as características mais específicas, vamos ver o romantismo aqui no Brasil. Agora a gente vai ver as características gerais. Então a primeira característica é o subjetivismo. O que é o subjetivismo? O subjetivo é o ponto de vista do autor, do escritor, ou seja, o modo dele enxergar as coisas, enxergar o mundo, enxergar a vida. É um modo pessoal, como cada um vê as coisas. Então, se eu perguntar para você o que você acha a respeito, por exemplo, da felicidade. Para você, o que é felicidade? Aí você vai ter o seu olhar próprio a respeito do que é a felicidade, não é mesmo? Se eu perguntar para uma outra pessoa qual é o seu ponto de vista a respeito da felicidade, o que você acha da felicidade? Então a outra pessoa vai ter uma outra opinião, uma outra forma de enxergar a vida, de enxergar a felicidade. Então o subjetivismo é o modo pessoal de cada um enxergar as coisas. Então a gente vai encontrar na literatura romântica a maneira como o autor enxerga as coisas. Ele vai expressar o seu interior, aquilo como ele está enxergando, que pode ser diferente das outras pessoas, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo de uma poesia muito conhecida, que é assim, ó: minha terra tem primores que tais não encontro eu cá, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, o autor aqui, ele estava exilado em Portugal, ele estava longe aqui do Brasil e ele estava com muita saudade do Brasil. Veja, nessa época o Brasil passava por muitos problemas sociais e políticos, mas o olhar dele para a sua própria terra é um olhar saudosista, um olhar de saudade, um olhar, ele consegue pensar nas coisas boas da sua terra. Então, a forma como ele, naquele momento, está enxergando o seu país é assim, de uma forma bonita, com saudade do sabiá que canta, das palmeiras, que, como ele diz, aqui onde eu estou, eu não vejo isso. Aqui em Portugal não tem essas coisas. E eu gostaria tanto de estar na minha terra. Enquanto isso, pessoal, aqui no Brasil a coisa estava pegando fogo. Mas você percebe como que o subjetivismo é o olhar do autor sobre as coisas? Então é a maneira dele enxergar o seu país. Se você pedisse para um outro brasileiro que morasse aqui, falasse sobre a sua terra, talvez ele fosse falar uma coisa negativa, seria um olhar de desespero, né? Mas essa era a forma como o autor quis expressar o seu ponto de vista. Isso é o subjetivismo, tá bom? Vocês vão ver muito isso no terceiro ano, quando o professor vai explicar para vocês a diferença entre o subjetivo e o objetivo. Tudo bem? Mas por enquanto nós vamos parar por aqui. Eu acho que deu para você entender o que é o subjetivismo, não é? E aqui tem um resumo do que nós falamos sobre o subjetivismo. O autor faz um recorte subjetivo e idealizado da realidade brasileira, não fala dos problemas políticos e sociais, mas de um mundo bonito, segundo o seu modo de ver o mundo. Vamos lá, a segunda característica do romantismo, característica geral, é a idealização. O que é a idealização? Idealizar significa você criar uma imagem perfeita a respeito de alguma coisa. Você cria uma imagem perfeita. Por exemplo, como que você idealiza o seu próximo emprego? Então você idealiza o quê? Um lugar onde as pessoas todas se entendam, onde as pessoas sejam companheiras, onde ninguém puxa o tapete de ninguém. Um lugar em que vai te dar boas condições de trabalho, que você vai ter um bom salário, vai receber uma cesta básica, né? Vai ser um horário bom para você trabalhar também. Então, ou seja, a gente sempre idealiza o melhor. A faculdade que você idealiza vai ser o melhor curso, né? O namorado, a namorada que você idealiza, a pessoa vai ser maravilhosa, ela vai me entender, nós vamos nos dar bem. A gente sempre, isso é idealizar, é você imaginar a coisa perfeita. No romantismo, nós vamos ter também na literatura a idealização. E a idealização dirá respeito à idealização da mulher. A mulher será um ser perfeito, idealizado, ou seja, não vai ser uma mulher com defeitos, uma mulher que tem lá suas fraquezas, que trai, que engana. Não, isso não existe. No romantismo, a mulher ela sempre será vista como algo sublime, como praticamente um anjo, um ser angelical, celestial,
um anjo, uma pessoa pura, certo? Então, assim, este é o olhar dos escritores românticos para a mulher. A mulher será sempre um ser perfeito, tá? Então, olha aí, tem um trechinho de uma poesia que diz: Ó minha amante, minha doce virgem, eu não te profanei e dormes pura, no sono do mistério qual na vida, podes sonhar apenas na ventura. Então ele enxerga aí a mulher como um ser angelical, tá bom? Vamos lá. Aqui a mulher é idealizada, virgem, bela, delicada e angelical. Outra característica da literatura romântica é a fusão, ou seja, é a junção do grotesco e do sublime, do feio e do belo. Então nós temos aí na tela duas imagens muito conhecidas de dois filmes, né? O Quasimodo, que é o Corcunda de Notre Dame, à esquerda, e à direita a Bela e a Fera. Então isso aqui eu trouxe para você poder gravar bem essa característica do romantismo. Então, os escritores românticos, na literatura romântica, eles procuraram, então, não trazer as coisas, só a parte bonita das coisas, externas. Então, por exemplo, só a parte externa é a que vale, só aquilo que é bonito por fora é o que vale. Não, eles procuraram juntar as duas coisas. Então é muito comum você ver em obras românticas a junção. Ao mesmo tempo aparece a beleza e a feiura. Aquilo que é bonito aos nossos olhos e aquilo que é feio aos nossos olhos. Na história do Corcunda de Notre Dame, nós temos a história deste homem que morava na Catedral de Notre Dame, lá em Paris, e ele tem uma aparência feia, não é mesmo? Ao mesmo tempo, ele mora dentro desta igreja que é maravilhosa, que é linda por dentro e por fora. Então, assim, você tem na mesma história a junção do feio, que seria o Corcunda, com a beleza da arquitetura ali da igreja. Só que a gente também tem uma outra característica aí. O Quasimodo, o Corcunda, ele é feio por fora, mas por dentro ele tem um belo coração também. Então a gente tem a junção das duas coisas, o romantismo traz isso. Aí nós temos também a Bela e a Fera, que eu nem preciso explicar onde está a beleza e a feiura, não é mesmo? Outra característica, o sentimentalismo. É muito forte o sentimentalismo. Então tudo aquilo que é expressado ali na literatura romântica, nós vamos ter assim muito sentimento, um sentimento à flor da pele, tá? Não é uma coisinha assim simples, água com açúcar, não, é um sentimento forte. Então, olha só, por exemplo, até coloquei uma imagem de uma mulher assim suspirando, né? Então vamos ler aí essa poesia. Meu Deus, eu chorei tanto no exílio, tanta dor me cortou a voz sentida, que agora neste gozo de proscrito, chora minha alma e me sucumbe a vida. Você vê como uma coisa super sentimental, assim, né? Então o autor, ele expressa todo o seu sentimento, ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo de uma maneira bem exagerada, tá bom? Não é, como eu disse, nada suave, é uma coisa bem, assim, forte, impactante, o sentimento que você que lê consegue sentir o que o autor está transmitindo. A relação entre o artista e o mundo é sempre cheia de muita emoção. Outra característica aqui do romantismo é o egocentrismo. O que significa essa palavra? Centrismo a gente já sabe que é o centro, né? Ego é uma palavra que significa eu. Egocentrismo é eu no centro, ou seja, o autor sempre vai falar muito do eu, ele vai sempre falar eu, colocando sempre tudo que ele sente para fora. Então olha aí um exemplo. Era uma noite, eu dormia. Olha o eu aí, eu. E nos meus sonhos revia. Então a gente tem o meus, que tem o eu aí no meio, e revia também tem o eu, né? Eu revia. As ilusões que sonhei, ou seja, eu sonhei. E no meu lado senti. Tem o meu e tem o senti, que também tem o eu escondido aí. Meu Deus, por que não morri? Ao eu de novo. Porque no sono acordei. Olha o eu de novo aí. Então é sempre uma expressão daquilo que ele sente. É o que tá. É sempre assim, de dentro para fora. Certo? Então o egocentrismo é o eu no centro de tudo. Tá bom? É sempre os sentimentos do autor, do narrador ali colocado, os personagens. É sempre no meio. Sempre o eu no meio de tudo. E a religiosidade. Ora, nós falávamos da religiosidade lá no Barroco. Lembram que a literatura barroca era religiosa?
Só que a literatura barroca ela era 100% religiosa. Agora o romantismo, olha que interessante, vai resgatar um pouquinho da religiosidade. Só que não é uma religiosidade como no barroco. Digamos que é uma religiosidade meio geral. Lá no barroco era o cristianismo, o catolicismo. Agora aqui não. É uma religiosidade geral. Sabe aquela coisa? É um Deus de um modo assim genérico, geral. Tá? É o resgate da religiosidade que aparece muitas vezes como uma espiritualidade panteísta, ou seja, Deus está em toda a natureza. Então, agora, na literatura romântica, quando se for falar de religiosidade, de espiritualidade, como eu falei, não é mais uma coisa assim de Jesus, Maria, os anjos, o céu, o pecado, salvação, não é mais isso. É uma coisa agora assim genérica. É como se Deus tivesse na natureza, Deus estivesse nas coisas, mas sempre é uma linguagem mais simples assim, não tão carregada, digamos, quanto lá no barroco, tá? Resumo então das características do romantismo até aqui. Primeiro, o subjetivismo, que é a visão pessoal do autor, a idealização, que são os exageros sobre algum aspecto da realidade, né? Então idealiza a mulher, no caso, a união do grotesco e do sublime, do belo e do feio, só lembrar do Corcunda de Notre Dame, da Bela e a Fera, o sentimentalismo, que são as fortes emoções que são colocadas nos textos, o egocentrismo, quando o autor ele fala muito de si, ele olha e fala muito de si mesmo, e a religiosidade, que agora é retomada de uma forma mais branda, como é totalmente diferente lá do barroco, tá bom? Então aqui nós encerramos as características do romantismo. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta o vídeo, assista de novo e pode mandar a sua pergunta, tá certo? Então, pessoal, agradeço a atenção de todos, desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.